Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. O relatório do processo de impeachment aprovado pela comissão especial foi lido em plenário. Bancada do PP, Partido Progressista, anuncia que deixou a base aliada ao governo. Há poucos dias da votação no plenário, todos se ocupam agora com a matemática do impeachment. Do Salão Verde, ao vivo, Carolina Nogueira. Discussão e votação do impeachment no plenário da Câmara começa na sexta-feira e só termina no domingo. Hoje é quarta-feira, 13 de abril, agora em Brasília, 9h02. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que está começando a partir de agora. O processo de impeachment deu mais um passo. O relatório aprovado pela comissão especial foi lido em plenário. A discussão deve começar a partir de sexta-feira. Os líderes já se reuniram para decidir sobre os detalhes do processo. Do lado de dentro do plenário, a leitura do relatório aprovado pela comissão especial. Denúncia por crime de responsabilidade em desfavor da Presidenta da República, a senhora Dilma Vana Rousseff. Autores, Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal. Do lado de fora, uma reunião de líderes para decidir os detalhes da votação no plenário. O processo deve durar 3 dias. O primeiro deles vai ser a sexta-feira. A sessão terá início às 8h55 da manhã. A partir daí, os deputados vão poder se inscrever para falar em plenário. No mesmo horário, tem início as falas da acusação e depois da defesa. Cada um terá até 25 minutos. Quando as duas partes tiverem terminado, vai ser a vez dos partidos da Câmara. O tempo de 1 hora poderia ser dividido por até 5 deputados. Essa sessão pode durar mais de 25 horas. No sábado, a sessão terá início às 11 horas da manhã. O dia todo será dedicado às falas dos deputados que se inscreveram no dia anterior. Cada um terá até 3 minutos. Haverá um revezamento. 1 hora fala um a favor, depois um contra. A votação está prevista para o domingo a partir das 2 da tarde. O relator vai ter direito a uma fala. Os líderes dos partidos também. Cada um dos 513 deputados vai ser chamado pelo nome para falar seu voto. E cada um deles vai ter até 10 segundos para fazê-lo. Eu consigo estimar que horas começaria de fato a votação. Se o rito é justo, o rito é o mesmo rito de 92 para dar devida segurança jurídica ao entendimento da Suprema Corte de que deve ser respeitado pelo princípio da segurança processual, mesmo procedimento de 92. O Congresso Nacional só funciona aos domingos quando há determinação constitucional. Então essa votação deveria acontecer nos dias de semana. A ordem de votação deve ser por ordem alfabética ou, respeitando o regimento interno e a Constituição, deve começar pelos estados do Norte, terminando nos estados do Sul. A ordem alfabética foi adotada no impeachment do ex-presidente Collor porque naquele momento não tinha disposição regimental. Em 18 de novembro de 92, a Resolução 22 foi aprovada na Casa e essa Resolução 22 estabeleceu um ritmo, estabeleceu um rito. Esse rito que foi estabelecido é o que está vigente na mudança do artigo 187, parágrafo 4º, que tem a interpretar pela utilização dos precedentes anteriores. Então, estamos fazendo uma decisão bem fundamentada, nós vamos ler em plenário ela amanhã, provavelmente amanhã não está pronta ainda, então amanhã a gente vai ler. Nós não estipulamos o dia de domingo, nós sempre dissemos que ao fim de 48 horas seriam 3 dias pelo menos para fazê-lo. Vai ser cumprido os 3 dias. A bancada do PP, Partido Progressista, na Câmara, anunciou nesta terça-feira que deixou a base aliada ao governo. O partido conta com 47 deputados que podem influenciar no resultado final da votação do impeachment. A maioria dos deputados da legenda já se posicionou favoravelmente ao impedimento da presidente Dilma Rousseff. O líder do partido na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro, disse que o partido também deve entregar os cargos que ocupa no governo. Finalizamos a reunião, comunicamos agora ao presidente do partido a decisão da bancada e o presidente do partido, há poucos instantes, fez a comunicação já da disponibilidade, ou seja, da disposição dos cargos que o partido eventualmente esteja ocupando, que possa estar à disposição
do governo federal. Há poucos dias da votação no plenário, todos se ocupam agora com a matemática do impeachment. O que muda são os números. Líderes da oposição se reuniram para passar um pente fino nos números. Na matemática dos favoráveis ao impeachment, o placar do plenário vai mostrar de 360 a 380 votos favoráveis, muito além do mínimo de 342 votos. A base para a projeção é o placar da comissão especial que analisou o pedido. A gente colocava como piso 35 votos, nós tivemos 38 votos. E imaginávamos que o governo tivesse até 30 votos, teve 27. Então a folga foi considerável, levando em consideração inclusive o fato de que na comissão a influência dos líderes é muito grande. A indicação dos membros da comissão do impeachment é feita pelos líderes e, consequentemente, seria o espaço político de menor adesão à tese do impeachment. No plenário vai ser muito mais folgado e vai prevalecer a vontade popular e a fiscalização de cada eleitor com relação ao seu deputado. Como em política, a matemática não é uma ciência exata, os governistas usam os mesmos números para chegar a uma conclusão totalmente contrária. Se nós fizermos uma simples regra de 3, comparando o resultado da comissão especial ontem, nós vamos ver que a oposição vai ficar longe dos 342 votos. Aliás, ela não deve passar dos 300 votos na votação do plenário e, portanto, o golpe será derrotado no próximo domingo ou na próxima segunda-feira, na minha avaliação. Vamos agora ao Salão Verde conversar com a repórter Carolina Nogueira, claro, ainda sobre impeachment. Bom dia, Carol. Bom dia, Cláudia. Só se respira esse assunto aqui na Câmara dos Deputados nesse momento. A gente está bem no meio do prazo de 2 dias, de 48 horas, entre a leitura do relatório no plenário, a publicação desse relatório e o início da discussão e votação que começa, então, como a gente viu nas matérias, na sexta-feira. Nesse contexto que a gente conversa agora com o deputado Rubem Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, vice-líder do partido, e o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, também vice-líder do partido. Deputado Rubem, qual a avaliação que o senhor faz neste momento dos levantamentos de oposição e de governo para a votação deste final de semana? O desembarque do PP da base aliada mudou muito o cenário? Na verdade, o desembarque de um partido não muda tanto, porque a Câmara vive um novo momento, onde o partido está dividido. Apesar de termos recém passado por uma reforma política, uma janela partidária, uma mini-reforma, infelizmente os partidos não têm hegemonia. Pouquíssimos partidos votarão unidos. Então, em tese, sai um partido, mas os votos continuam. Na reunião do PP, o governo teve vários votos favoráveis à manutenção. Nós acreditamos que eles continuarão. Quase nenhum partido votará fechado. Exceções a isso, por exemplo, o PCdoB, o próprio PSDB. E o que difere este momento, por exemplo, de 92... Numa altura dessa, na verdade 30 dias antes, havia uma lista de adesão. E quem desejava o impeachment naquele momento, 30 dias antes, já tinha na lista de adesão um voto a mais do que precisava. Neste momento, há muita especulação, muito boato, muito chute. Votos, nós temos certeza que a oposição não tem 342 votos. Deputado Rauli, os jornais de hoje já dão a aprovação aqui na Câmara como favas contadas. O senhor concorda com essa análise e o senhor acha que essa análise ela já fala do mérito lá no Senado também ou são dois processos totalmente diferentes? Não, vamos concluir a nossa parte aqui. Pelo Data Rauli já temos 400 votos. Eu acertei no impeachment do Collor. Eu estava aqui, votei pelo impeachment do presidente Collor e votarei pela segunda vez com muita responsabilidade, pensando, meditando sobre o Brasil, sobre o seu futuro, e a decisão está tomada. O processo de impeachment não é mais um processo de deputados, senadores, de políticos, ele é um processo da sociedade brasileira. Mais de 80% da população deseja a mudança de governo, deseja o impeachment. É o que nós vamos fazer, estamos fazendo. Os deputados que vieram dos seus estados reuniram suas famílias, sábado, domingo, e as famílias cobraram deles o voto pelo impeachment, porque são 10 milhões de pessoas desempregadas, 60 milhões de pessoas que não têm mais crédito, estão inadimplentes, mais da metade das empresas inadimplentes, né? As prefeituras de estado estão quebrados. É um desolamento total hoje no país e só a mudança de governo vai fazer com que o país reencontre o seu caminho.
Deputado Rubem, ontem teve reunião de líderes, muitos procedimentos já foram definidos. O presidente Eduardo Cunha ainda disse que vai trazer apenas hoje a decisão sobre em que ordem, né, deve chamar essa lista para votação nominal. Por que essa polêmica entre começar pelos estados do Sul, pelos estados do Norte? O que isso pode mudar? Isso é mais uma diferença em relação ao rito de 92. Lá naquele momento, 15 dias antes, nós tínhamos o rito claro e definido. Isso, para mim, é um exemplo do que há por trás dessa votação. E o que nós faremos aqui na Câmara é um julgamento, uma autorização política. Na verdade, a Câmara tem um poder de veto. Ainda que houvesse crime de responsabilidade, que não há, na denúncia que tramita na Câmara, é muito frágil, nem pedalada e nem decreto se caracteriza como crime de responsabilidade. A oposição não conseguiu fazer um pedido de impeachment que cumpra a Lei 1079 e a Constituição Federal, mas o que há, na verdade, é um conluio. E a autorização política da Câmara serve para justamente se vetar qualquer tipo de conluio, qualquer tipo de tramóia. E quem está envolvido nesse conluio? O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o vice-presidente Michel Temer. As gravações que já vazaram com discurso de posse ensaiado é um indício muito forte disso. Então, o projeto de impeachment que tramita na Câmara, na verdade, atende a um único interesse político, pessoal, de projeto daqueles que não têm condições de chegarem ao poder com respaldo popular, democrático e que, portanto, a Câmara deve rejeitar a autorização política deste pedido. Repito mais uma vez, a autorização é justamente para se evitar conluios daqueles que não têm voto. Está refletido em todas as pesquisas. O impeachment diminui a sua aprovação. Nem na sociedade tem mais os 2/3. Segundo a última pesquisa, 60% longe dos 2/3. E 57% desejam o impeachment do vice-presidente. A intenção de voto dele é de 1 ou 2%. Faltará legitimidade a ele. A Câmara certamente afastará esse conluio entre o presidente Eduardo Cunha e o vice-presidente Michel Temer. Deputado Raul, o senhor concorda que esse é um projeto do PMDB, um projeto do vice-presidente? Como é que o PSDB se posiciona ou se posicionaria no eventual governo? Não concordo com a opinião dele, não. Pelo contrário, o processo de impeachment é da população brasileira, tanto que quem pediu o impeachment foram juristas, né? Um deles é ex-petista, Hélio Bicudo. Quando eu cheguei na casa, eu o conheci, dinâmico petista, né? E o processo está caracterizado, tipificado o crime de responsabilidade, de improbidade administrativa. Imagine se todos os prefeitos do Brasil e todos os governadores pudessem pegar dinheiro emprestado dos seus bancos, das suas agências, sem autorização legislativa. Foi o que a Dilma fez. Ela gastou os tufos o ano passado, mais de 60 bilhões de reais sem autorização legislativa, usando o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES. Isso é crime. E pior, em 2014, que não é o caso, ela usou para ganhar a eleição. Ela manipulou a eleição nacional com seu marqueteiro. A crise já estava instalada, o crescimento da economia em 14 foi 0, o ano passado foi 4 negativo e esse ano a projeção é de 3,8 negativo, enquanto que o mundo cresceu mais de 3% ao ano. Então o Brasil, no período Lula, Dilma e PT, criou um buraco tão grande que já chegou no outro lado do mundo. Nós levaremos mais de 10, 15 anos para recuperar. Por acaso, Michel Temer é o vice-presidente. E se pesar alguma coisa com ele, também vamos analisar a questão dele. O que nós queremos é libertar o Brasil desse que é o mais nefasto período de desgoverno da história do Brasil. Deputado Rubem, movimentações sociais populares de hoje até domingo, isso pode influenciar ainda alguma coisa? Que sentimento que o senhor sente vindo das ruas? Mais uma vez eu busco 92, que é como exemplo, para mostrar que este processo é absolutamente diferente de 92. A votação de 92 unia o Brasil. Havia um consenso entre os partidos, entre a sociedade, entre a imprensa. Agora não há. Esta votação, qualquer que seja o resultado, infelizmente, dividirá o Brasil. Começa por um muro que já foi instalado aqui na esplanada dos ministérios. E esse muro representa bem o que é o momento vivido hoje. O impeachment deve servir para momentos de consenso, como foi no caso do Collor. Havendo resistência, não haverá impeachment. E o governo da presidenta Dilma mostrou que há muita resistência em relação a isso. Então, diferente de 92, mais uma vez, nós não temos hoje o Congresso cercado. E se houver mobilização popular, que é legítima que haja, certamente será dos dois lados. A presidenta Dilma pode ter cometido muitos erros, mas crime nenhum. E quando ela deve ser julgada? Em 2018. Este é o momento certo. É lá que ela será julgada, e não agora.
Quem tenta antecipar esse processo, infelizmente, na verdade, está fazendo uma ruptura na Constituição e nós sabemos como começa, nós nunca sabemos como termina. Quem apoiou o golpe em 64, 6 meses depois, já estava sendo perseguido pelo golpe. Deputado Raul, o senhor teme um acirramento ainda mais das posições políticas do país, caso o impeachment seja de fato aprovado? Não acredito, não. Quem dividiu o país e procurou fazer isso foi o PT, Lula e Dilma e seus aliados. O país passou a ter segmentos, né, que se contrapunham às instituições como agora. Então, o judiciário, o legislativo, o executivo, né, são poderes harmônicos e independentes. Quem invadiu o judiciário e o parlamento foi o governo, foi Lula, foi Dilma, foi PT, Mensalão, Sanguessuga, Petrolão, Lava Jato. Tudo isto destruiu boa parte das instituições políticas do país. Veja, um governo decente não teria deixado, se fosse trabalhista, sem terra acampados. A Dilma não assentou, enganou os trabalhadores sem terra, né? Enganou os trabalhadores. Você veja o fundo de garantia, foi reajustado 4,5% e para o banqueiro, para o rentista, 14,25% o governo paga. Então esse definitivamente é um governo que não cuidou dos trabalhadores, não cuidou dos campesinos, não cuidou da indústria que sucateou, não cuidou do comércio, não cuidou do serviço, a OAB, todo mundo contra o governo. Eu não vi ninguém a favor do governo que realmente não seja ideologicamente comprometido, né, com o PT, com o Lula, com Dilma. A gente tem agora essa janelinha, hoje e amanhã, esse prazo de 48 horas, antes do início da votação do impeachment no plenário. Você acredita que é possível votar alguma coisa nesses 2 dias no plenário, antes da votação do impeachment? Por exemplo, o projeto que muda a regra de proporcionalidade para a indicação dos presidentes e vice-presidentes das comissões permanentes da casa? Na verdade, hoje não há clima. Primeiro, nós temos que superar esse embate, este entrave. O ideal é que tudo seja suspenso e que aguardemos um pouco. Será definido agora. Definitivamente, inclusive, a partir da sexta-feira, no máximo até domingo, nós da base do governo desejamos que isso seja votado quanto antes, nós desejamos que não haja interferência externa, que quem pode fazer interferência externa é o presidente Eduardo Cunha. É por isso que ele ainda não disse como vai ser a ordem de votação e ele assinala que irá receber outros pedidos de impeachment, porque depois da gente vencer esse, ele anuncia que terão outros 9, num outro desvio de finalidade. Este processo começou lá atrás, no dia que o PT disse que votaria contra ele no Conselho de Ética. Naquele dia ele recebeu esta denúncia e infelizmente ele anuncia que será assim daqui para frente. Então nós queremos afastar qualquer anormalidade, nós queremos que esse processo seja votado logo e respeitaremos a decisão soberana, tanto da Câmara no sentido de autorizar, quanto eventualmente do Senado Federal. Deputado Raul, o senhor concorda? Daqui até lá não tem clima para votar mais nada no plenário? Não, eu acho que não. Nós estamos focados hoje no futuro do país. Aqueles que querem permanecer o caos econômico, social, político, ético e moral, e aqueles que querem mudança. E vamos mudar. Eu estou convencido que vai ter 400 votos aqui no plenário favoráveis ao impeachment, contra 100 votos e 13 fujões, né? E no Senado vai também ser esmagadora a vitória do processo de impeachment. Nós já estamos pensando no amanhã. E vamos reconstruir o país, depois do desastre, da hecatombe, da bomba, né, que soltou sobre o Brasil nesses últimos 13 anos. A saúde está um caos, a segurança, homicídios, né, estrada, portos, aeroportos, não tem orçamento. Eu acabei de estudar o orçamento ontem, janeiro, fevereiro e março, não paga nem as despesas o arrecadado. Então, acho que vai ser até um alívio para Dilma e para o PT, porque se chegar até o final do ano com esse governo, eles não vão conseguir pagar a folha de pagamento. É esse que é o grande problema que está acontecendo, porque prefeitura já não tem, porque eles tiraram todo o dinheiro das prefeituras e dos governos estaduais. Então, o clima agora é impeachment, e o impeachment é uma necessidade, é legal, tem a chancela do Supremo Tribunal Federal, é legal, ela é constitucional, e estamos rigorosamente dentro da lei. Eduardo Cunha, Michel Temer, tudo isso são detalhes. O que importa agora é mudança. Eu sou parlamentarista e olho a Europa com muita inveja. Troca governo de uma forma direta, rápida, simples, sem trauma. Aqui, para trocar um governo, parece que é o fim do mundo. Mas não é. É um processo democrático, legal, legítimo, constitucional.
Deputado Luiz Carlos Raul, muito obrigada pela sua participação. Deputado Rubem Pereira Júnior, muito obrigada também. A gente volta ao estúdio com a Cláudia. 9h21 em Brasília. O debate político sobre o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff continua dominando as falas no plenário da Câmara. Nesta terça foram apresentadas dúvidas sobre os detalhes da sessão de votação marcada para o próximo domingo. O deputado Mendonça Filho, do DEM, apresentou questão de ordem para impedir que parlamentares faltem à sessão de votação do impeachment, alegando problemas de saúde. O deputado defende que a Câmara exija perícia feita pelo Serviço Médico da Casa para comprovação. O presidente da Câmara ficou de responder depois à questão de ordem. Os rumores são muito fortes de uma ação de governo buscando a ausência deliberada de parlamentares com a justificativa de doença. Evidentemente que ninguém vai obrigar um parlamentar que está enfermo a comparecer o dia da votação à definição do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O que nós pretendemos evitar é que, sob a justificativa de doença, algum parlamentar fuja da sua missão de comparecer a esta casa do Parlamento brasileiro para proferir a sua opção de voto, sim, não ou mesmo se abster. Já os representantes do governo questionaram sobre a ordem de chamada dos deputados para votar, de acordo com as regiões do país. Esperamos uma condução imparcial e que respeite o regimento interno da Casa, o rito estabelecido na ação de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo PCdoB e os costumes desta Casa. Eu já comuniquei na reunião de líderes hoje que até amanhã eu vou ler em plenário a decisão acerca de como se dará isso, então será público e transparente, como tem que ser e como sempre foi cumprido o regimento dessa Casa. Nós vamos agora ao corredor das comissões e eu vou conversar com o deputado Nelson Marcheselli sobre os trabalhos da CPI FUNAI-INCRA. Deputado, bom dia. Hoje deve ser ouvido um representante da CONTAG, não é isso? Isso, está marcado. Estamos esperando a chegada dele. Ele fez aquela declaração no Palácio absurda e nós queremos ouvir pessoalmente quais são as intenções e qual foi a intenção dele de ter falado aquilo, mais invasões de terra no Brasil. Pois é, deputado, queria que o senhor então esclarecesse qual foi exatamente a declaração que ele fez e qual é a preocupação específica da CPI em relação a essas declarações, por favor. Nós estamos fazendo já há algum tempo essa CPI, vendo as irregularidades que teve e está tendo no INCRA, na reforma agrária. Você vê que o Tribunal de Contas da União publicou na semana passada. É um absurdo. E veio o seu representante dentro do Palácio, junto à Presidência da República, e diz, se for votado o impeachment, vai ter luta, vai ter invasões, vamos invadir todas as propriedades de todos os parlamentares, seus gabinetes, nós vamos provocar uma guerra. Isso é inconstitucional, isso é segurança nacional, nós não podemos permitir que pessoas representativas do setor produtivo, e eu sou um deles, eu sou um dos produtores produtivos do país, pertenço à CNA, nós não podemos instigar uma revolução, não queremos que haja entre os irmãos isso que está acontecendo no Brasil. E no mesmo momento o Tribunal de Contas da União publica um relatório que há anos eles vêm trabalhando, dando esse desfalque, esse desvio, essa irregularidade tamanha que chamou a atenção de todos aqui, que são deputados no Congresso Nacional. Deputado, diante dessa declaração, a bancada do agronegócio aqui na Câmara dos Deputados é bastante forte e numerosa. Como foi que essa declaração bateu entre os parlamentares que fazem parte dessa bancada? Olha, nós já sabíamos que alguma coisa já funciona com essas invasões, elas são políticas, são premeditadas, e elas são negociáveis. Isso que é pior ainda para o país. Então nós estamos preocupados com pessoas que pertencem à direção do INCRA, pertencem à área indígena, estão fazendo negócios com o dinheiro da União. Isso que o Tribunal de Contas da União, o TCU, relatou. Isso bateu muito forte
nos deputados representantes do agronegócio nessa casa, dos produtores, dos técnicos e da liderança. A própria liderança, que não tem ligação nenhuma com o mundo agrícola brasileiro, ficaram preocupados e ficaram muito preocupado mesmo, que chamou a atenção da própria casa para que a gente tomasse providência mais enérgica dentro de tamanho descalabro administrativo e econômico no país. Deputado Nelson Marqueselli, muito obrigada pela sua participação. Uma boa audiência pública. Obrigada. Muito obrigado. Um abraço. E você já viu nesta edição do Câmara com Notícia. O relatório do processo de impeachment aprovado pela Comissão Especial foi lido em plenário. Bancada do PP, Partido Progressista, anuncia que deixou a base aliada ao governo. Há poucos dias da votação no plenário, todos se ocupam agora com a matemática do impeachment. São 9h26 em Brasília e você vai ver depois do intervalo, ao vivo, as últimas informações direto do Salão Verde e mais. CPI dos fundos de pensão apresenta relatório final. O texto traz mais de 300 pedidos de apuração de responsabilidade de pessoas e empresas nas esferas penal, civil e administrativa. São 9h28 em Brasília. O Câmara com Notícia está de volta para informar que o relator da CPI dos fundos de pensão apresentou o parecer final sobre os trabalhos da comissão. Ao todo, foram investigados 15 casos que apresentaram fraude e má gestão dos recursos dos fundos complementares. A CPI apurou prejuízos de 4 bilhões de reais com esses desvios. Foram feitos mais de 300 pedidos de apuração de responsabilidade de pessoas e empresas nas esferas penal, civil e administrativa. Após 45 sessões, o deputado Sérgio Souza apresentou o relatório final de 833 páginas da CPI que investigou indícios de aplicações indevidas de recursos e de má gestão nas fundações de aposentadoria de empresas estatais. Foram investigados os fundos FUNCEF, dos empregados da Caixa Econômica Federal, Postales, dos Correios, Petros, da Petrobras e Previ, do Banco do Brasil, entre 2003 e 2015. São 15 casos investigados que envolvem participação em empresas quebradas, compras de títulos da dívida da Argentina e da Venezuela e transações com imóveis e ações. O relatório sugere indiciamentos nas áreas civil, criminal e administrativa, atingindo agentes financeiros, empresários e administradores dos fundos de pensão. A comissão conseguiu ainda a quebra do sigilo de 293 contas bancárias. O relator espera que esse trabalho seja só o começo. Que este relatório final não seja o fim de um trabalho investigativo, mas sim, pelo contrário, seja o começo das mudanças que precisam ser feitas nos fundos de pensão. O presidente da CPI considera que o relatório é um documento voltado para o futuro. Uma parte propositiva muito interessante, aperfeiçoando e modernizando a legislação que existe hoje, que é muito fraca e vulnerável para que gestores de má-fé possam saquear esses fundos, como nós vimos, e jogando a conta da corrupção para o cidadão, especialmente o aposentado. Então, foi bem apresentado e nós temos a convicção de que conseguimos abrir essa caixa preta dos fundos de pensão. A aposentada da FUNCEF, que acompanhou os trabalhos da CPI desde o início, também ficou satisfeita. O propósito da gente foi alcançado. Primeiro era de dar visibilidade ao que ocorre na FUNCEF, que antes ninguém sabia. Então hoje a gente tem essa visibilidade e o relatório pede o indiciamento de várias pessoas que agiram de forma temerária com os valores que são dos aposentados. Isso é um valor da Caixa Econômica, que é pública, e nosso aposentado. Então, de certa forma, a gente paga pela Caixa e pelo aposentado. 28 conselheiros do CARF estão sob investigação por suspeita de envolvimento em irregularidades. A informação é da corregedora do Ministério da Fazenda, que prestou depoimento na CPI que investiga a atuação do órgão. O Conselho é encarregado de julgar recursos de empresas autuadas pela Receita Federal. Segundo investigações da Operação Zelotes da Polícia Federal, o esquema pode ter causado prejuízo superior a 19 bilhões de reais aos cofres públicos.
A CPI ouviu os depoimentos do secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, e de 2 representantes do Ministério da Fazenda. A corregedora-geral, Fabiana Vieira Lima, afirmou que 28 conselheiros são investigados pela Corregedoria por suspeitas de envolvimento em irregularidades nos julgamentos do Conselho. Ainda segundo a corregedora, 7 servidores e 117 pessoas jurídicas também são investigados por suposto recebimento de propina, lesão aos cofres públicos e outros crimes. Para os senhores terem ideia, a gente tem 2 milhões de transações bancárias para serem analisadas, para chegarmos à conclusão se houve alguma irregularidade, alguma transferência de valores indevida ou não. Algumas alterações foram feitas depois da Operação Zelotes. A proibição de que advogados que integram o CARF continuem advogando fora do Conselho foi uma delas. Você ter conselheiros dedicados exclusivamente para a atuação perante o CARF, remunerados e, portanto, impedindo que esses conselheiros pudessem exercer a advocacia privada. O Ministério da Fazenda também passou a analisar qualquer aumento suspeito no patrimônio dos conselheiros ou servidores do órgão. É a questão da sindicância patrimonial. Hoje nós temos em torno de 53 sindicâncias patrimoniais em curso. O Conselho pode anular sentenças se for comprovado algum crime no final das apurações. Para o deputado José Carlos Aleluia, essa medida tem que ser cautelosa. É preciso tomar muito cuidado para zelar pelo emprego, porque empresa é emprego. Empresa não é algo, empresa não é criminosa, algumas são criminosas. Os deputados debateram possíveis mudanças no funcionamento do CARF. O novo modelo deveria tornar mais frequente a renovação do Conselho, segundo o deputado Hildo Rocha. Isso seria o modelo adequado, onde a renovação acontecesse a cada ano e que a pessoa que ocupou o cargo de conselheiro uma vez não pudesse mais voltar. O deputado Arlindo Quinalha vai propor a criação de uma subcomissão que analise um novo modelo para o CARF. É exatamente o que nós temos que começar a trabalhar desde já para, ao final, essa CPI não produzir apenas espuma. E a CPI dos crimes cibernéticos, que teve o prazo prorrogado até 29 de abril, já está debatendo seu relatório final. Durante os debates, os principais pontos discutidos foram a destinação de recursos do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, o Fistel, para combate aos crimes cibernéticos, a permissão para que delegados e membros do Ministério Público possam requisitar diretamente ao provedor de acesso, sem necessidade de autorização judicial, o endereço de IP de usuários sob suspeita, possibilitando assim que possa rapidamente identificar e localizar onde está o computador do qual partiu o crime. A tipificação do crime para a invasão de computadores, tablets, celulares e similares. Mas o tema que ainda está mais cru é sobre os mecanismos para a retirada da internet de conteúdos ofensivos à honra. O tema mais, mais verde, sobre o qual nós mais temos que debater e nos aprofundar, é a questão do que fazer com os crimes contra a honra propagados via internet. Nós não queremos ser policialescos, nós não queremos censurar, mas esta é a CPI dos crimes cibernéticos. E crimes contra a honra são dolorosos, principalmente para crianças, para adolescentes, mais para as mulheres do que para os homens. Não que um seja diferente do outro, mas é uma questão de vulnerabilidade. E tratar dessa questão é um desafio. O prazo para receber sugestões vai até o dia 22 próximo e a votação do relatório deve ocorrer no dia 27 deste mês. A comissão externa que acompanha os trabalhos dos desdobramentos do rompimento da barragem de Mariana se reuniu para debater o acordo celebrado entre a Samarco e o governo federal. A empresa deverá desembolsar pelo menos 18 bilhões de reais até 2030 para custear despesas referentes a danos sociais, econômicos e também ambientais. O acordo da Samarco para resolver os problemas decorrentes do rompimento da barragem foi fechado em concordância com o governo federal e os governos estaduais de Minas Gerais e Espírito Santo.
Se a Justiça homologar este acordo, a mineradora terá que arcar com todos os prejuízos que a região sofreu. Na reunião que discutiu os impactos da tragédia na comissão, o representante do IBAMA garantiu que os valores previstos no acordo são apenas uma estimativa de gastos e que a empresa e suas duas controladoras, a Vale do Rio Doce e a BHP, se comprometeram na Justiça a fazer a reparação total dos danos. Ele explicou que uma fundação será criada pela Samarco para executar os programas de recuperação, sendo amplamente fiscalizada. As diversas instituições federais, tá? Então tem que listar, é um rol, né? Vai da Casa Civil, Secretaria da Presidência, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, Agência Nacional de Águas, Instituto Chico Mendes, no âmbito estadual, a Advocacia Geral do Estado do Espírito Santo, do Estado de Minas Gerais, as órgãos ambientais dos estados, todos esses, tá? Eles acompanham, tá, toda a execução do acordo. O secretário de Estado de Minas Gerais também elogiou o acordo. Ele acredita que a Samarco e suas controladoras têm plenas condições de arcar com os bilhões de reais que serão gastos na recuperação das áreas devastadas. Vale a pena a gente destacar que foram envolvidas, né, nessa negociação do acordo, inclusive são signatários do acordo, tanto a Vale e tanto a BHP. Isso foi uma forma de dar uma segurança maior, né, à execução dos programas e uma segurança financeira maior para a execução dos programas no âmbito do acordo, né? Já o representante do Ministério Público tem uma opinião bem diferente. O acordo que foi celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais, o Estado do Espírito Santo com as empresas, ele é absolutamente ofensivo às vítimas e à recuperação do meio ambiente foi lesado. Não apenas pela forma como esses recursos serão empregados através de uma fundação, mas pelos próprios limites quantitativos de recursos que serão utilizados na reparação dos danos que foram causados. O presidente da comissão afirmou que a Samarco até hoje não conseguiu sequer interromper o vazamento de lama e criticou o acordo que está para ser homologado pela Justiça. Criar uma fundação que os gestores vão ser as próprias empresas controladoras, a Samarco, a Billington. Então eu acho que você vai botar a empresa que tem a obrigação de gastar para gerenciar esse dinheiro. Olha, a empresa não tem coração, como eu disse. E como não tem coração, ela visa o lucro. E como ela visa o lucro, evidentemente, ela vai querer gastar o menor possível nessas ações. A Corregedoria Parlamentar da Câmara dos Deputados promoveu o primeiro Encontro Nacional de Corregedorias Parlamentares. Durante o evento foram apresentadas as normas usadas aqui pela Câmara e que poderão servir para a criação no mesmo formato de corregedorias nas 26 Assembleias Estaduais e na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. Até o início de 2013, a função de corregedor da Câmara dos Deputados era desempenhada pelo segundo vice-presidente. Nessa época, se decidiu pela criação de um órgão autônomo que atuasse em parceria com a mesa diretora. Agora, o corregedor tem um mandato de 2 anos, como os membros da mesa. Essa nova forma de trabalhar garante mais celeridade, transparência e autonomia. A importância de ter autonomia porque ela cuida do decoro. Então, a partir do momento que você tem essa autonomia, você tem a liberdade para agir mais isento no decoro parlamentar, porque você tem um mandato de 2 anos. Então, com esse mandato, você não pode ser destituído. E isso é importante para você ter uma atuação isenta. As assembleias dos 26 estados e do Distrito Federal querem seguir o mesmo modelo adotado pela Câmara dos Deputados. A partir desta formatação que o deputado Manato deu à corregedoria aqui na Câmara dos Deputados, nós vamos fazer o trabalho, inclusive por isso que, como presidente da entidade, estou aqui, para incentivar esta criação nos estados da corregedoria com autonomia, para que esse órgão não seja estritamente ligado à mesa e seja um órgão independente nas assembleias. Vamos voltar ao Salão Verde para as últimas informações ao vivo com a Carolina Nogueira.
Pois é, Cláudia, a gente vai falar um pouquinho da agenda de hoje aqui na Câmara, a gente já falou um pouco do que acontece nas comissões, só relembrando, tem então reunião da CPI FUNAINCRA, vai ouvir Aristides Veras dos Santos, secretário de Finanças e Administração da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, a CONTAG. Tem também reunião da CPI da Máfia do Futebol, que vai continuar a apreciar requerimentos de convocação aí da CPI que está começando os trabalhos. Aqui no plenário tem sessão ordinária marcada para as 2h da tarde, lembrando que a gente está aí nesse período de 2 dias de prazo entre a leitura do relatório da comissão especial, aprovado na comissão especial do impeachment, e o início da discussão e votação em plenário marcado para sexta-feira. Nesses 2 dias de prazo, essas 48 horas, o plenário, em tese, pode avançar na pauta que continua ali remanescente, entre eles o projeto que muda a regra de proporcionalidade partidária para definir a presidência e vice-presidência das comissões permanentes. É um projeto que muda o regimento interno da Câmara. Tem também outros projetos na pauta, a repactuação das dívidas dos estados, o projeto que muda, que disciplina o teto do funcionalismo, propostas de emenda à Constituição, como a PEC da saúde, a chamada PEC da saúde, que aumenta os repasses obrigatórios em saúde feitos pelo governo federal. Agora, a grande dúvida é se os deputados vão realmente conseguir avançar em todos esses assuntos aí na expectativa da discussão e da votação do impeachment. Cláudia. E nesta edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que o relatório do processo de impeachment, aprovado pela comissão especial, já foi lido em plenário. Bancada do PP, Partido Progressista, anuncia que deixou a base aliada ao governo. Há poucos dias da votação no plenário, todos se ocupam agora com a matemática do impeachment. CPI dos fundos de pensão apresentou o relatório final. O texto traz mais de 300 pedidos de apuração de responsabilidade de pessoas e empresas nas esferas penal, civil e administrativa. Esta edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quarta-feira, dia 13 de abril. Neste momento em Brasília, 9h43. Para você, um ótimo dia.